Beleza, então vamos começar aí. Clima de festa junina, o professor achou um chapéu aí só para dar um enfeite no ambiente, né? Mas beleza aí. Então nós vamos na função afim, certo? Então a função afim, vocês viram já no nono ano, certo? Aquela função que ela é do tipo f de x igual a x mais b, né? E que ela é uma função também conhecida como uma função do primeiro grau, né? Certo? Então, ela já foi trabalhada no Aula Paraná. Eu só vou retomar umas partes importantes aqui da função afim para vocês conseguirem fazer a prova lá depois, né? Atividade avaliativa que vale 25 pontos sobre função afim, certo? As próximas aulas vai cair sobre função modular. Então, cada aula, vocês, além de entrar lá e responder a chamada, eu peço para vocês responder aquelas duas questõezinhas que tem lá, que aquelas duas questões vai valer no final, somando ali tudo, vai dar 10 pontinhos ali. Beleza? Então, vamos para a função afim. Deixa eu ver se está funcionando o mouse. Beleza. Está funcionando. Então, a função afim. Chama-se de função afim polinomial do primeiro grau, né? Qualquer função de reais em reais dado por uma lei da formação f de x é igual a x mais b. Ou pode ser dita ainda y igual a x mais b. Aonde a e b são números reais fixos, certo? São números reais. Com a diferente de zero. Então, para ela ser uma função afim e do primeiro grau, né? O a tem que ser diferente de zero, certo? Dela vai ser do primeiro grau. Por que ela é do primeiro grau? Porque aqui em cima, pessoal, não aparece, mas eu tenho o expoente 1, certo? Ali não aparece, eu tenho o expoente 1, beleza? Então, como ali não aparece, eu tenho o expoente 1 e ela é do primeiro grau. Parece que parou de apresentar a tela lá. Vocês estão vendo o slide? Aqui para mim não. Acho que agora voltou, né? Beleza. Então, né, voltando ali, que ela é do primeiro grau, porque aqui em cima, né, do x, tem o 1 que não aparece. Então, quando ele tem o 1 ali, ela é do primeiro grau, certo? O x aqui, o x e a f de x são chamados de variáveis da função, beleza? Então, as variáveis são o x e a f de x. A f de x também é considerada como o y, tá? A f de x é igual ao y ali. Então, elas são variáveis. Eu vou substituir valor no x e vou obter valor no y. Ou eu substituo o valor no y e acho um valor no x. Por isso que eles são variáveis. Já os números a e b aqui, né? São chamados de coeficientes. Que tipos de coeficiente nós temos? O A, aqui embaixo, ó. O A é chamado do coeficiente angular, tá? Então, o A é o coeficiente angular, então o coeficiente angular sempre está junto com o x. E o B é o coeficiente linear, certo? Chamado também de termo independente, porque ele não depende de ninguém, certo? Então, ele é o termo independente ali da função afim. Então, alguns exemplos de função afim aqui. 5x igual a menos 3. O A vale 5 e quem está no lugar do B é o menos 3. Tranquilo? Então, aqui nós temos uma outra, o y igual a x menos 5. Então, quem é que é o A? É o que está na frente do x. Quando não tem nenhum número na frente do x, que ele não aparece, lembre-se que é o número 1. Quando não aparecer, nós temos o número 1. E o termo independente, né? Sozinho aqui, nós temos que é o B, coeficiente linear, vale menos 5. Outro exemplo de função. Professor, aqui é g de x. Também é uma função afim.
muitos usam, né, uma maneira matemática sempre indicando como f de x, mas eu posso usar qualquer letra. G de x, H de x, T de x, M de x. Eu estou me referindo a uma função. Então, aqui na G de x, o coeficiente linear vale menos 2, e o angular vale menos 2, e o linear vale 7, certo? Que é o B. Aqui nessa aqui, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, y igual a 3,5 menos x. Ó, perceba que ela está invertida, o x está vindo em segundo lugar. Não tem problema, ele ficou invertido ali. Aqui ele inverteu, aqui nós temos o b, e aqui junto com o x nós temos o a, porque o x está negativo, eles colocaram ele em segundo lugar ali. Não tem problema de ocorrer essa inversão aqui. Então, aqui na frente do x eu tenho um sinal negativo e não aparece um número, então eu tenho menos 1, que é o coeficiente angular, que é o a, e o linear, que é o b, né, vale, nesse caso aqui, 3,5. Beleza? Agora a outra aqui, h de x é igual a 11x. Só temos o 11x. Então, o a que está na frente do x é 11. Como eu não tenho nenhum termo independente, nós dizemos que o b é exatamente igual a 0. Beleza? Então, vamos retomar aqui. A função do primeiro grau, né, ela é do tipo, né, do primeiro grau chamada de função afim, ela é do tipo f de x igual a x mais b. O coeficiente a é chamado de coeficiente angular e o coeficiente b é chamado de coeficiente linear. Tranquilo? Beleza? Então vamos para o próximo. Então aqui já nós temos um exemplo 1. Verifique se a função y igual a 3, abre parênteses, x mais 1, fecha parênteses, mais 2, abre parênteses, x menos 1, é uma função afim, né? Verifique se a função é afim. Então, se ela é uma função afim. O que é uma função afim mesmo? A função afim é do tipo f de x igual a x mais b. Então, vamos fazer essa verificação. Ali nós temos o quê? Y é igual a 3, abre parênteses, x mais 1, fecha parênteses, mais 2, abre parênteses, x menos 1. O que nós vamos ter que fazer aqui? Na outra linha, nós vamos fazer a distributiva. Esse 3 aqui, que está fora do parênteses, não aparece, mas aqui eu tenho uma multiplicação. Então, esse 3 está multiplicando o x e também está multiplicando o 1. Então, vai ficar o quê? 3 vezes x. Mais com mais vai dar mais. 3 vezes x vai dar 3x. Beleza? 3x. Mais com mais vai dar mais. 3 vezes 1 vai dar 3 também. Tranquilo? Vamos aqui. Mais. Agora esse 2 vai multiplicar o x. 2 vezes x, 2x. Agora esse 2 vai multiplicar o menos 1. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Na outra linha, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos juntar os que são iguais, certo? Os que são semelhantes, dizemos assim. 3x eu posso juntar com 2x, que ele é semelhante. Então, 3x mais 2x vai dar 5x. Tenho 3, que é semelhante com menos 2. Tenho 3 e devo menos 2, me sobrou 1 inteiro. Pronto. Ficou do tipo f de x igual a x mais b, ou ela pode ser também do tipo y igual a x mais b, né? Lembre-se que a f de x é a mesma coisa que o y. Então, ela está do tipo de uma função do primeiro grau, também é uma função afim. Então, esse aqui é, né, é uma função afim.
Tranquilo? Alguma pergunta nessa questão? Não? Se tiver alguma pergunta, podem falar, pessoal. Posso ir para o próximo? Então vamos lá. Aqui eu deixei uma folha para rascunho, mas não precisou. O exemplo 2 é do mesmo estilo da outra. Verifique se o y igual a 5, que multiplica x ao quadrado mais 1, menos 5, que multiplica x menos x quadrado, fecha parênteses, é uma função afim. Então, vamos fazer do mesmo estilo. Então, vamos lá. Y vai ser igual a 5 vezes x quadrado. Vai dar 5x quadrado. Mais com mais, vai dar mais. 5 vezes 1, 5. Vamos para o outro. Menos com mais, vai dar menos. 5 vezes x, 5x. Agora aqui por cima, menos com menos vai dar mais. 5 vezes 1, 5. X ao quadrado. Agora nós vamos juntar os semelhantes. 5x quadrado eu posso juntar com 5x quadrado. No total vou ter 10x quadrado menos 5x, não junto com ninguém, mais 5. Não tem mais o que juntar. Então, lembre-se que a função do primeiro grau, ou uma função afim, ela é do tipo ax mais b. E aqui nós não temos essa semelhança. Ela não é desse tipo. Então, ela não é uma função afim. Então, aqui eu já posso adiantar para vocês, o expoente aqui em cima é 2. Certo? O expoente da variável maior que tem é 2. Então, quando o expoente da variável maior é 2, ela é uma função quadrática, ela é o próximo conteúdo. Então, isso aqui não é função afim, certo? Então, por causa desse 2 aqui, ela é uma função do segundo grau. Tranquilo? Agora nós vamos para o próximo. Escreva uma função afim na forma f de x igual a x mais b, sabendo que, na letra A, nós temos que o a é igual a 3 e o b é igual a 10. Qual que é o tipo, então, da letra A? Então, a fórmula de uma função afim é no estilo f de x igual a x mais b. Então, o a é igual a 3. Aonde eu tiver o a... Opa, o que deu aqui? Acho que passou isso. Aonde que eu tiver o a, certo? Que onde que eu tenho o a, eu vou colocar o número 3. Vai ficar 3x. E aonde eu tiver o b, eu vou colocar 10. Então, a letra A fica respondida dessa maneira. Beleza? Agora a letra B. O A vale menos 5 e o B vale 2. Então, a f de x é igual a x mais b. Então, no lugar de quem? No lugar do A, eu tenho menos 5x. E no lugar do B, eu vou ter mais 2. Ela pode ficar dessa maneira aqui, certo, pessoal? Ou eu posso arrumar dessa forma aqui, que também está correto. Colocar o positivo, que é o 2 na frente, menos o x para trás, para ele ficar com positivo iniciando. Também está correto se tiver uma dessas opções. Ela também é uma função afim, certo? Agora a letra C. A letra C é a mesma coisa, só que aqui ela deu uma mudadinha. O que ela diz? Ela tem que ser desse formato, f de x a x mais b. Porém, ele disse que a f de 2 vale 1. Quem que é a f de 2? Quem que está no lugar do... O 2 está no lugar de quem? Ó? O 2 está no lugar do x. Então, quando ele colocou o 2 no lugar do x, ele obteve o que como resultado? 1. Então, quando o 2 foi no lugar do x, ele resolveu toda essa equaçãozinha aqui e a resposta deu 1, certo? Então, como que nós vamos fazer essa aqui?
Então, aqui nós sabemos o seguinte, que a f de x é igual a x e o b vale menos 3. Essa é mais complicadinha. O 3 ficou estranho. Então, o b vale menos 3. Eu não sei o valor do a, então eu vou substituir, certo? No lugar do x, eu vou pôr um 2. Então, aqui vai ficar a vezes 2 menos 3. E aqui vai ficar o quê? No lugar da f de x? No lugar da f de x, ela tem o valor 1. Esse menos 3 que está diminuindo, vou passar para o outro lado somando. E aqui, a vezes 2 vai dar 2 vezes a, ou 2a. 1 mais 3, 4, igual a 2a. O 2 está multiplicando o a, o que vai acontecer? Ele vai passar dividindo. 4 divididos por 2, eu sei que o a vale 2. Pronto, deu mais trabalho, mas eu achei o valor do a. Então, vamos voltar lá para arrumar ela. A f de x é igual, o a é 2, que multiplica o x, né? Ela é desse formato aqui, menos o b, que vale 3. Pronto. Achei a função afim. Tranquilo? Essa deu mais trabalhinho aqui. Agora nós vamos fazer a letra D. Então, a letra D, prestem atenção ali, ó. Ela diz que a f de 1 é igual a 3 e a f de 3 é 5. Ela não me deu nem o valor do A e nem o valor do B. Eu vou ter que fazer do jeito que eu resolvi esse modelinho aqui, certo? Então, aqui já não tem mais espaço, já vamos usar o rascunho aqui que ficou sobrando aqui. Então, o que ele falou lá para nós? Ele falou que a f de 1 é igual a 3 e a f de 3 é igual a 5. Então, vamos lá. Lembrando que ela é do formato f de x igual a x mais b. Então, aqui, o que nós vamos ter que fazer? Da seguinte maneira. Vamos usar os valores aqui. Então, no lugar do x, eu vou pôr 1, a f de x deu 3. Então, aqui vai ser 3, é igual a A, que multiplica, no lugar do x é 1. 1 é igual a mais B. Ou seja, 3 é igual a vezes 1, A mais B. Não sei nem o valor do A, nem o valor do B. Não posso continuar aqui. Agora eu vou pegar a segunda parte. No lugar da f de x, eu vou pôr 5. 5 é igual a A, que multiplica 3. Por quê? No lugar do x teve 3. Mais B. 5 é igual a vezes 3, 3A, mais B. Beleza? Não posso resolver aqui, mas eu posso juntar 5 igual a 3A mais B em um sistema. Isso aqui cai em um sistema, né, de duas equações e do primeiro grau que vocês viram no 8º e no 9º ano também. Então, como que eu vou resolver esse sistema? Eu vou isolar a primeira. Vou pegar a primeira equaçãozinha aqui, vou chamar essa de primeira e essa de segunda, certo? Então, vou pegar a primeira equaçãozinha, que é igual a 3 igual a A mais B, vou isolar um termo dele. Ou seja, vou passar o B que está somando para o outro lado diminuindo. E eu vou ter 3 menos B é igual a A. Pronto. Agora eu não posso mais fazer nada aqui. Vou ter que substituir na segunda. Essa aqui é a nossa segunda, né? Então eu vou substituir aqui na segunda. No lugar do A, eu vou pôr 3 menos B. Então vai ficar 5 igual a 3 que multiplica o A. Quanto vale o A? 3 menos B, mais, aqui do ladinho, o B. E nós vamos ter o seguinte, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes menos B vai dar menos 3B mais B. Vou jogar o 9 para o outro lado. Ele está somando e vai passar para lá diminuindo. 5 menos 9 é igual. Devo 3B
e tenho um B, vou ficar devendo 2B. Tenho 5 e devo 9, devo 4, que é igual eu devo 2B. Agora eu vou pegar esse 2B negativo e passar para o outro lado dividindo. Vai ficar menos 4 divididos por menos 2. Menos com menos na divisão dá mais. 4 divididos por 2 dá 2. Achei o valor do B. Tanto serviço para achar o B, né? Esse deu trabalho. Então vamos voltar aqui. No lugar do B eu vou pôr 2. Vai ficar 3 menos 2 é igual a A. 3 menos 2, 1. Eu sei que o A é igual a... O A é igual a 1, certo? Então, todo esse trabalho para achar o A igual a 1 e o B igual a 2. E nós vamos voltar aqui. Então, ela é desse formato. Então, a f de x é igual, no lugar do A, eu tenho 1 vezes o x, mais 2, que é o B. Ou ainda, eu posso arrumar isso aqui. Vou separar isso aqui. Eu posso arrumar que a f de x é igual a 1 vezes x é x, mais 2. Pronto. Resolvida essa questão. Com muito serviço, né, pessoal? Tranquilo? Entenderam? Manda um joinha lá. Já querem parar? Mal comecei. Fizemos a primeira parte ainda. É de cansar, né? Então, agora aqui nós vamos falar um pouquinho dos coeficientes novamente. Lembrando, né, que a função ela pode ser f de x igual a x mais b, né? Ou y igual a x mais b. Lembrando que o a é o coeficiente. Lembrando que o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, tá? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho dos coeficientes novamente. Eles são muito importantes. Por quê? Primeiro, vamos falar do coeficiente angular, que é o valor do A. Eu posso dizer que o coeficiente angular, que é o valor do A, é igual a M. Eu também posso chamar ele de M. Eu posso calcular esse coeficiente angular quando eu conheço 2 pontos de uma reta. Lembre-se, ela passa por uma reta, a função do primeiro grau, né? Ela é uma reta, vocês já viram isso. E ela passa por 2 pontos. E nesses 2 pontos, eu posso achar o coeficiente angular, certo? Ó, aqui eu tenho 2 pontos, né? Ponto A e o ponto B. E através desses 2 pontos, eu posso achar o coeficiente angular. O coeficiente angular nada mais é do resultado da tangente do ângulo que forma aqui, tá? Ele sempre forma um ângulo de inclinação. Então, o resultado dessa tangente, desse ângulo, é o resultado do nosso coeficiente angular. Então, se eu conhecer 2 pontos, eu posso calcular ele a partir do y do B, pego o y do ponto B, menos o y que está no ponto A, o valor numérico, dividido por quem? Por x do B menos o x que está no A. E se eu não tenho os 2 pontos, eu não consigo ver a identificação dos 2 pontos, mas eu conheço o ângulo, vamos dizer que forma um ângulo de 45 graus, um ângulo de inclinação, ela fica inclinada a 45 graus no plano cartesiano, eu calculo a tangente de 45 graus e vou achar o valor do meu coeficiente angular. Tranquilo? Agora aqui o coeficiente linear. Então, o coeficiente linear, o que tem de importante no coeficiente linear? É o valor do B, certo? Então, aqui pode ser A também, tá? Então, o coeficiente linear é o valor do B. E o mais interessante do coeficiente linear é o quê? Aonde ele corta o eixo do Y. Aonde a reta corta o eixo do Y, ó. Perceba que a reta cortou o eixo do Y aqui. Esse ponto aqui é chamado de ponto B. Então, o valor numérico que tiver aqui, cortando o eixo do Y, vamos dizer que aqui fosse o número 2. Eu chamava que o coeficiente, né,
linear dessa reta era 2, porque ele cortou o eixo do y no ponto B, né? No número 2, que é o ponto B, né? Ali o elemento B da função afim. Então, vamos para o próximo. Então, lembrando, coeficiente linear é o ângulo, é o coeficiente angular, quer dizer, é o ângulo de inclinação da reta, e o linear é onde ela corta o eixo do y, onde a reta corta. Então, determine o coeficiente linear e o coeficiente angular e a lei de formação da função afim representada nesse gráfico abaixo. Então, o coeficiente linear é o B. Quem que é o B? Aonde ele corta a reta. Vamos ver. Qual ponto que ele cortou a reta no eixo do Y? Chute um palpite lá. Onde que ele cortou? Em qual número que ele cortou o eixo do Y ali? Nada de palpite. Só tá eu aqui nesse vídeo, Jesus. Vamos lá, ele cortou o eixo do Y no número 2. Então, o coeficiente linear é 2. E agora o angular. Como que eu posso calcular o angular? Ó, eu consigo ver vários pontos, ó. Eu sei que aqui, ó, ele é um ponto. Aqui nós temos um outro ponto. Aqui nós temos outro ponto. Aqui nós temos outro ponto. Aqui nós temos outro ponto. E aqui nós temos outro ponto. Então, eu posso calcular quem? O coeficiente linear. Então, eu posso dizer que o coeficiente linear é A, que ele é igual ao M, que eu posso calcular pelo o y do B menos o y do A dividido pelo x do B menos o x do A. Então, aqui nesse ponto, vamos pegar esse ponto aqui. Esse aqui que está bem simplesinho. Menos 2 para x, olha, ele está no x. Lembre-se que aqui é x. O x é menos 2. Esse ponto aqui vai ser menos 2 para x. E não subiu e nem desceu no y. Então, no y, ele é 0. E eu vou pegar esse próprio ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Quem que é esse ponto? Olha, ele não foi nem para a direita e nem para a esquerda no eixo do x. Então, o x é 0. E o y, ele subiu 2. Então, o y é 2. Lembre-se que o ponto é sempre x e y. Então, vamos calcular lá. Então, A é igual a M. Então, que é igual o y. Vamos pegar isso aqui. Vamos chamar isso aqui de ponto A e vou chamar esse de ponto B. Então, é o y, que vai ser o 2, menos esse outro y aqui do A, que é 0, dividido pelo y, pelo x do B, que é 0, menos quem? Menos o x do A. O x do A é menos 2. Continuando aqui, tenho 2 e devo 0, tenho 2. Menos com menos vira mais. 0 mais 2 vai dar 2. 2 divididos por 2 é 1. Então, eu sei que o A é igual a 1. Agora, eu posso mostrar a lei de formação. Quem que é a lei de formação? F de x igual a x mais b, certo? Então, a lei de formação vai ser como? F de x é igual 1 que multiplica x mais o b que é 2. A f de x, 1 vezes x é x, mais 2. Pronto. Escrevi a nossa lei de formação dessa reta. Beleza? Então, coeficiente linear é 2, angular é 1, e a reta de formação ali é f de x igual a x mais 2, que é a lei de formação, que é a reta afim. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 5. Determine a lei de formação da função que passa pelos pontos P. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, x do P e y do P. E aqui eu tenho x do Q
e y do ponto Q. Então, ele quer a lei de formação. Ele quer que você escreva que a f de x é igual a x mais b. Ele quer que nós escreva dessa maneira aqui. Então, vamos calcular aqui como que eu vou fazer dessa maneira. Então, primeiro vamos achar o coeficiente angular. Nesse caso, eu tenho 2 pontos, eu vou usar a fórmula do m, né, que o coeficiente angular é igual a m, que é o y do Q menos o y do P, nesse caso, dividido pelo x do Q menos o y... desculpa, aqui não é y, aqui é x. Opa. Menos o x do P. Então, continuamos aqui. Então, x do Q, o y do Q aqui em cima, é 5 menos o y do P, que é 3, dividido x do Q menos 1 menos o x do P, que é 1. Tenho 5 e devo 3, sobra 2, dividido. Devo 1 e devo 1, devo 2. Na divisão, mais com menos é menos, 2 divididos por 2, menos 1. Então, aqui eu já posso continuar. A f de x é igual a menos 1 que multiplica x. Preciso achar o b. Como que eu vou achar o b? Muito tranquilo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a função f de x igual a menos 1 ou menos x, né, que é a mesma coisa nesse caso, menos 1x mais b. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um desses pontos que eu tenho aqui. Vou pegar esse aqui. Ó, lembre-se, no lugar do x eu vou pôr 1, porque o x do p é 1, e o y do p é 3. No lugar do y eu vou pôr 3. Então, aqui a f de x é a mesma coisa que o y. Então, aqui eu tenho 3 é igual a menos 1 que multiplica o x do p, que é 1, mais b. 3 é igual menos 1 vezes menos 1, é menos 1 vezes 1, vai dar menos 1, mais b. Eu quero b, esse menos 1 está diminuindo, vou passar para o outro lado, somando. 3 mais 1, 4. Pronto, achei que o nosso b é 4. Só colocamos aqui o b é igual a 4. E resolvemos esse exercício. Poderia deixar dessa maneira aqui. A f de x é igual a menos x mais 4, ou ainda poderíamos deixar que a f de x é igual a 4 menos x. Também estaria correto. Uma dessas maneiras aí. Vamos para o próximo exemplo. Valor numérico. O que seria o valor numérico de uma função? O valor numérico de uma função é aquele onde a gente substitui valores para x, certo? Que nesse caso aqui a variável é x, e a gente encontra o valor do y, parecido com o que nós estávamos fazendo anteriormente. Substituo o valor do x e encontro o valor do y. Isso vocês viram na introdução de funções também, que era parecido com isso. Então, vamos achar o valor numérico da função f de x igual a 3x menos 2. Vou achar a f de menos 1. Então, f de menos 1. No lugar do x, quem que eu vou pôr? No lugar do x, eu vou pôr menos 1. É o que está aqui no parênteses. Menos 2. Então, menos 1, a f de menos 1. 3 positivo vezes menos 1 vai dar menos 3 com menos 2. Devo 3 e devo 2, a f de menos 1 tem como valor menos 5. Agora nós vamos achar a f de 3. No lugar do x, nós vamos colocar quem? Aqui é o x. No lugar do x, nós colocamos 3.
menos 2. Então, 3 vezes 3, 9, menos 2. Tenho 9, devo 2, me sobrou 20? Sobrou 20? 7, né? Vocês não falam nada. Conseguindo acompanhar aí? Manda um beleza lá, pelo menos para me ver o beleza. Estão acompanhando? Tranquilo? Estou muito rápido, tem que ir mais devagar. Não? Deu para acompanhar? Então tá bom. Vamos para a parte variável e a parte fixa. Então, numa função afim, numa função do primeiro grau, nós temos a parte variável. Quem que é a parte variável? Aquela que está sempre variando conforme o valor que eu vou atribuindo para x. Então, a parte que tem o x, eu chamo do quê? De parte variável. Porque eu vou ter um valor aqui e esse valor vai variar conforme o número que eu irei atribuir para x. Então, nós temos a parte variável e a parte fixa é a parte que não tem o x, que é o termo independente, que é o b. Onde a gente não tem o x, essa parte ela não vai ser variável, porque ela sempre vai ser aquele valor ali, no lugar do b. Então, chamamos de parte fixa. Tranquilo que é uma parte fixa e uma parte variável? Então, vamos para o exemplo 7, já que está tudo mil maravilhas aí. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00, mais um custo variável, mais, isso aqui significa mais um custo variável de 50 centavos por unidades produzida. Sendo x o número de unidades produzida, escreva a lei dessa função que forneça o custo total de peça x. Então, de x peças, né? Então, vamos chamar o custo, eu posso chamar de f de x, ou eu posso dizer que o custo total é c de x. Eu estou procurando o custo. Então, vamos lá. O custo total é o c de x, que não deixa de ser uma função. Então, qual é a parte variável? 50 centavos. 0,5 é a parte variável que vai multiplicar x. Então, cada peça tem um custo variável de 50 centavos por unidade. E o custo fixo em reais é de 8. Certo? Eles têm um custo fixo de R$ 8,00. Então, se eu produzir 10 peças, 10 vezes 50, dá quanto? Quanto que dá? Hein? 5 vezes 10, R$ 50. Como eu tenho uma vírgula, R$ 5,00 mais 8, vai dar quanto? 5 mais 8. Se eu produzir 10 peças, eu vou gastar um valor de quantos reais? 5 mais 8? Cri, 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 cri. 5 mais 8? Não falam esse povo? R$ 13, né? Então, calcule o preço de 100 peças. Então, preço para 100 peças. Então, ele quer produzir 100 peças. Então, o X vale 100. Então, vamos lá. O custo para 100 peças vai ser 50 vezes o 100 mais... Opa, que 8 mais feio. Mais 8. Vai ser o quê? Aqui vai dar 5 vezes... Vai dar 500, como tem uma vírgula, vai dar R$ 50. Mais 8, vou ter um custo de R$ 58,00 para produzir quantas peças? 100 peças. Ele vai ter um custo de R$ 58,00. Ficou muito feio isso aqui. Então, para produzir 100 peças, ele tem um custo de R$ 58,00. Tranquilo? Vamos para o próximo. Agora nós vamos falar um pouquinho do gráfico de uma função, certo? O gráfico de uma função linear ali.
certo? Nós estamos em 5 alunos ainda presentes aí, vamos ver quem tanto. Então a Gabriele está presente. Tá dando para compreender, Gabriele? Dê um sim aí. O Arthur, a Jéssica e o João. Então, vamos continuar lá. Então, aqui agora... Tá Mac? Não sei esse linguajar de Mac aí, mas tudo bem. Então, o gráfico de uma função afim ou gráfico de uma função do primeiro grau. Então, para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, devemos atribuir quaisquer valores para x e pela substituição, os valores correspondentes a y. Então, eu tenho uma função, por exemplo, f de x igual a 2x mais 2, quero construir o gráfico, substitui o valor para x, e automaticamente eu acho o valor para f de x, que nada mais é que o meu y. E daí eu terei 2 pontos, com 2 pontos no mínimo, eu consigo construir um gráfico. Também consigo construir um gráfico conhecendo a sua raiz, porque a raiz é onde ela corta o eixo x, e conhecendo o seu coeficiente linear, onde ele corta o eixo do y. Conhecendo esses 2 pontos, eu consigo traçar a reta, certo? Então, a função do primeiro grau ou a função afim, ela é uma reta, tá? Então, aqui nós temos uma reta, aqui nós temos outra reta, e aqui também temos uma reta. Então, nós podemos ter uma função crescente quando ela é crescente. Para nós saber se a função é crescente ou decrescente, vai depender do valor do nosso coeficiente angular. Se o valor do a na frente do x é um número positivo, é um número maior que zero, porque se ele for positivo ele é maior que zero, essa função ela é crescente. Ó. Esse aqui é uma função crescente. E, certo? Se o a é negativo, é um número negativo, tem um sinalzinho de menos na frente do x, essa função ela é dessa maneira aqui, e ela é uma função decrescente. E se o a não existir, o a for zero, como que vai ficar se o a for zero? Vou ter assim, f de x igual ao b. Ou posso dizer que a f de x é igual a 2. Nesse caso aqui, ó, é 2. Ela é 2, então ela é uma função constante. Uma coisa muito importante, na função afim do primeiro grau, o domínio dessa função é todos os números reais, porque existem infinitos x positivos, infinitos x negativos, infinitos y positivos e infinitos y negativo. Dentro dos números reais, é um conjunto infinito. Então, por isso que ela vai abranger todos os números reais e a imagem vai ser todos os números reais. Porque a reta não tem fim, a menos que eu queira um segmento de reta. O que é um segmento? Uma parte de uma reta, certo? Então, na função afim, o domínio sempre vai ser todos os números reais e a imagem vai ser todos os números reais, porque eles são infinitos ali. Tranquilo? Então, as retas estão presentes em nosso cotidiano. As retas, né, estão presentes em nossos cotidianos e as retas estão presentes nas construções, certo? Temos nas ruas, nas faixas, nas avenidas, certo? Então, aqui nós temos uma reta, né? Aqui em cima, várias retas, né? Aqui na faixa de pedestre nós temos retas, segmentos de reta, podemos dizer assim. Então, elas estão presentes em nosso cotidiano aí. Tranquilo? Então, vamos para o primeiro exemplo. Construa, né, um gráfico, determine seu conjunto domínio e o seu conjunto imagem para a função x mais 1. Então, aqui eu peguei valores. Ó. Vamos dizer que o x
é menos 1. Então, se o x é menos 1, no lugar do x, eu vou pôr menos 1 mais 1. O y vai ser 0. Então, aqui nós temos 0. Nós podemos dizer que é menos 1 para x e 0 para y. Posso continuar aqui. O x vai ser 0. Vai ser 0 mais 1. 0 mais 1, nós temos que o y é 1. Então, aqui nós temos 1. E aqui nós vamos ter 0 e 1. Aqui, ó, o x vale 1. 1 mais 1. O y é igual a 2. Então, 2 vai ser 1 e 2. Tranquilo? Posso continuar aqui. Y é igual a 2 mais 1. O y vai ser 3. Então, aqui nós temos 3. Vai ser 2 e 3. E aqui nós temos 3 mais 1. Temos que o y é 4. 4. Aqui nós temos 3 e 4. Conhecemos vários pontos, então podemos construir essa reta. Vamos fazer aqui. Vamos chamar aqui de x, mais ou menos o meio aqui. Oxi. Deu certo aqui? Mais ou menos aqui nós podemos dizer que é o y. Tranquilo? Então, menos 1 e 0. Então, ele vai ficar aqui. Tranquilo? Não vai subir nem descer. 0 para x, o 0 é aqui. Menos 1 para y, aqui em cima. Então, aqui vai ter mais um ponto 1. Já com esses dois pontos, eu consigo traçar essa reta subindo. Ó. Ela é uma reta crescente. Por que ela é crescente? Porque o A é positivo, o x é positivo. Substituindo os outros valores lá. 1 para x, temos 2 para y, certo? Aqui é o 2, então ela vai vir aqui. Daí, vamos ter 2 para x, vamos ter 3 para y, outro pontinho aqui. E nós vamos ter 3 para x e teremos 4 para y, aqui. Então, essa reta, ela vem, ó, ela vai passar por aqui, ó. É uma reta que vai passar por todos esses pontos aqui. E ela é infinita, ela vai descer para baixo. Então, ficaria dessa maneira a reta dessa função aqui, é x mais 1. Então, chamamos essa reta aqui de AF de x é igual a x mais 1. Tranquilo? Agora, na próxima, 2 menos 3x. Então, o y vai ser igual a 2 menos 3 vezes menos 1. Então, 2, menos com menos vai dar mais, 3 vezes 1, 3. Sabemos que o y é 5. Então, aqui é 5, que é menos 1 e 5. Agora, vamos por 0. Então, vai ficar y igual a 2 menos 3 vezes 0. Vai dar 0 isso aqui. O y vai ser 2, que vai ser 2. Então, vai passar por 0 e 2. Então, aqui vai ser 2 menos 3 vezes 1, vai dar menos 3. Tenho 2 e devo 3, devo menos 1. Então, o y é menos 1. Aqui vai dar 1 e menos 1. Se for 2, vai ficar... Se for 2 aqui, vai ficar menos 3 vezes 2 vai dar 6. Negativo, pago 2, fico devendo 4. Aqui vai dar menos 4. Então, aqui vai dar 2 e menos 4. E se nós continuar aqui ainda, vamos ter 2 menos 3 vezes 3, vai dar 9. Devo 9, pago 2. Fico devendo 7. Então, aqui nós teremos 3 e menos 7. Com isso, nós conseguimos construir nosso gráfico. Então, vou fazer aqui
Então, esse eu não sei se vai dar para nós fazer ele inteiro. Vamos por 2 pontos, colocando os 2 pontos, nós conseguimos ter a direção dessa reta, x e o y. Então, vou pôr 0 e 2. Então, 0 para x, 2 para y. Então, aqui é no 2. Menos 1 e menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai vir aqui. Então, aqui é o 5, certo? Então, essa reta vai vir aqui, ó. E daí no 1, nós temos o menos 1. Ela vai vir aqui, certo? Aqui no menos 1. E colocando os demais pontos, vocês podem continuar lá. Então, aqui ela... Vamos ver se eu consigo desenhar essa reta aí agora. Então, aqui ela vai... Opa! Meu Deus, misericórdia. Difícil fazer isso. Tá pior que o quadro. Aqui, isso, quase aqui, né? Ela vem. Tá, vocês vão dizer que vocês estão entendendo que ela tá passando por aqui, né? Então, ela vem aqui, né? E daqui, com uma réguinha, fica mais fácil. Ela desce. Ela passa no 2 e no 2 ela desce aqui embaixo. Ela vai descer aqui embaixo, aqui que ela tem que vir. Aqui. Então, continuando, né, essa reta sobe infinitamente. E vamos ver que fica mais ou menos assim, ela desce infinitamente. Tranquilo? Não tão tranquilo esse desenho, né? Mas com esses 2 pontos, vocês conseguem construir o gráfico, beleza? Então, vamos para o zero de uma função. Zero de uma função também é chamado de raiz da função. Qual que é? É o valor que torna o y zero e nós achamos um valor para x. O y vai ser zero, porque ela não vai nem subir e nem descer. O zero da função, a raiz da função, vai ser aquele ponto, né, aquele número, que ela vai cortar exatamente no eixo do x, tá? Então, para nós resolver aqui, nós temos que a f de x é igual a 3x menos 15. Aqui nós temos 0 é igual a 3x menos 15, porque a f de x tem que ser 0, como diz aqui, né? Que eu quero a raiz, e para se tornar raiz, a f de x se torna 0. O menos 15 vem para cá somando 0. Nós vamos ter igual a 3x. O 3 está multiplicando, vai passar lá dividindo 15. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, se for para nós a raiz ou zero de uma função, é a reta que corta o eixo do x. E se nós fosse para fazer um gráfico, eu já deixei aqui para nós fazendo um gráfico, porque eu consigo construir um gráfico mais prático se eu sei a raiz da minha função e se eu conheço o coeficiente linear, certo? Então, quem que é o coeficiente linear? É aqui. O coeficiente linear é menos 15. Vamos dizer que o menos 15 ia dar mais ou menos aqui. Aqui ia dar um menos 15. E o 5 ia dar mais ou menos aqui, né? Que a gente reduziu bastante aqui. Vamos dizer que ia dar mais ou menos ali. Então, a reta, ela vai passar por 5 e pelo menos 15. Essa reta é crescente, tá? Essa função é crescente porque, ó, aqui em cima, o que nós temos? Aqui em cima é positivo, tranquilo? Só vamos voltar na anterior ali. Aqui era negativo, ó.
Então, ela é decrescente. Ela é decrescente, tá? Então, aqui seria crescente. Tranquilo? Então, estamos quase chegando no final. Então, mais um pouquinho vai terminar aí. Então, nós podemos classificar uma função afim. A função afim, ela tem algumas classificações em especiais, certo? Então, a função afim, ela pode ser identidade, ela pode ser uma função linear ou uma função constante. Mas todas essas funções, a função identidade, linear e constante, também são função afim, tá? Tranquilo? Então, vamos continuar aí. Mais um pouquinho. O que seria uma função linear? A função linear, ela é quando o b for zero. Se eu não tiver b, ela é uma função linear. Ou seja, f de x igual a x ou y é igual a x. E no gráfico de uma função linear, notamos que ela sempre vai passar pela origem. Sempre vai passar aqui por 0, 0, tá? Sempre vai passar na origem. Aqui é a nossa origem, quando ela é uma função linear. Então, ó, isso é uma função linear, menos 2x, menos x, 5x, 1,5x e 8x. Porque eu tenho o valor do coeficiente linear igual a zero e eu possuo o coeficiente angular. Essa é uma função negativa, decrescente, negativa, decrescente, positiva, crescente, positivo, crescente, positivo, crescente. Então, a função linear é aquela que passa pela origem e quando o b for exatamente igual a zero. Então, o b é zero, ela é uma função linear e também é uma função afim, tá? Ela é função afim e linear. Todas essas aqui são funções afim e, ao mesmo tempo, são funções lineares, tá? Função identidade. Quando o A é exatamente 1, quando o A é exatamente 1, tá, gente? O coeficiente angular é exatamente 1, e aqui faltou e o B é igual a 0, certo? O A é igual a 1 e o B é igual a 0, ou seja, e f de x é igual a x ou igual a y igual a x. Ela é somente dessa maneira. E sempre o x vai valer 1, o y automaticamente vale 1. O y vale 2, o x automaticamente vale 2. E assim por diante. E também passa pela origem, certo? Então, a função identidade, ela passa pela origem. O b é 0. Então, ela é uma função identidade. Também é chamado de função linear, porque o b é 0. E também é uma função afim. Então, a função identidade, ela é classificada de 3 formas: afim, linear e identidade, tá bom? Ela só tem esse exemplo como modelo. Sempre quando a f de x é igual a x ou y igual a x, ela vai ser identidade. Só existe esse modelo de função identidade ali, tá? Só um exemplo mesmo. Função constante. Agora o a é zero. Se o a for zero, nós temos uma função constante. Toda função constante é uma função afim. Então, tudo isso aqui é uma função afim e, ao mesmo tempo, ela é constante. Quando ela é constante, quando ela é igual ao termo independente, só igual ao b. Eu não tenho o a com o x, tá bom? Tranquilinho, né? Então, ó, ela é uma reta, né, paralela ao eixo do x. Ó, ela corta somente aqui e somente aqui. Ela é uma função constante, então não é crescente nem decrescente. Então, a função constante, ela é também uma função afim. Vamos para o último exemplo. E chegamos no finalzinho da aula. Então, classifique cada função em reais em função afim, linear, constante ou identidade. Então, nós temos aqui o quê? F de x igual a 2x menos 3. A é simplesmente uma função afim, não tem nada de especial nela. A B, olha, a B é f de x igual a x. Essa aqui, todas são
afim. Não tem o B. Se não tem o B, ela é linear. E como o A é 1, né? Na frente do X eu tenho 1 que não aparece, ela é identidade, certo? Tá? Isso aqui é uma função, por o F aqui. Afim, linear, identidade. Letra C. Não tem o A. Ó, o A é 0, só tem o B. Então, isso aqui é uma função afim e constante. Certo? Tranquilo? A letra D, f de x é igual a menos 3x, é uma função afim também. Como o B é 0, ela é linear. Porém, o A não é igual a 1, é igual a menos 3, então ela não é identidade. E a última é a letra E. F de x é igual a 2. Então, essa aqui também é uma função afim. Não tem o A, automaticamente, quando ela não tem o A, só tem o B, ela é constante. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha resolvido, né? Que vocês tenham entendido um pouquinho sobre isso, certo? Realmente espero que deu para vocês aproveitar e aprender um pouquinho mais, né? Sobre essa função afim, né? Que agora eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra para resolver a avaliação lá de 25 pontos, porque o professor fez no estilo dos slides. Então, espero que também tenha dado certo a gravação. Então, a aula de hoje seria sobre isso, né? Já são 8h30, levou 1 hora aí, 50 minutos, né? Foi rapidinho aí, 1 hora, mas retomemos tudo aquilo ali sobre a função afim. Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida? Nada? Tudo susse? Eu paro de gravar aqui para vocês falarem. Só um pouquinho. Vou interromper a gravação.